9h04. Vamos falar de economia. A queda no preço dos combustíveis foi assunto de uma conversa exclusiva do diretor aqui do CNN Business Brasil, Fernando Nakagawa, com o CEO da Latam Brasil, Jérôme Cadier. O empresário explicou que a redução do preço do querosene de aviação já estava provocando uma estabilização no preço das passagens aéreas. Assunto que te interessa, vamos assistir. Depois de uma subida muito forte, a gente viu nas últimas, eu diria, 5 semanas, como você falou, uma estabilidade um pouco maior, que fez com que o preço das passagens também se estabilizasse. Eu espero que a gente veja daqui para frente um câmbio também mais estável e um petróleo na baixa. A gente sofre com o preço do petróleo e o preço do refino, ou seja, esse também subiu muito. O patamar de preços hoje, ele está muito alto, mas ele está proporcional realmente ao combustível. A gente precisa que esse combustível abaixe nos próximos meses para a gente estimular ainda mais essa recuperação, que ainda não chegou aos patamares, quando a gente soma o internacional e doméstico, ao que era antes da pandemia. Então, a gente quer muito voltar a voar tudo que a gente voava antes, mas para isso a passagem também tem que reduzir. E aí, para isso, o petróleo precisa baixar. E o despacho gratuito de bagagens, vocês lembram da discussão, né? Vai começar a ser cobrado o despacho de bagagens numa tentativa de diminuir um pouquinho o preço das passagens aéreas? Pois o CEO da Latam Brasil também falou sobre a cobrança para o despacho das bagagens. Lembrando que agora, no mês de julho desse ano, o presidente Jair Bolsonaro vetou uma medida provisória que previa a volta do despacho gratuito. Jérôme Cadier afirmou que, caso a regra volte a mudar, o setor pode perder competitividade e afastar investimentos. Então, a minha perspectiva sobre isso é que, realmente, se a regra da bagagem voltar a ser alterada aqui no Brasil, a gente vai ter menos apetite de empresas querendo entrar como novos entrantes no mercado doméstico brasileiro. Então, isso, obviamente, acaba afetando a competitividade do mercado brasileiro a longo prazo, tem que ser considerado no momento de se tomar uma decisão. Muito da discussão, Naka, sempre foi se o preço baixou, se o preço não baixou. Mas a verdade é que quando você tem combustível e câmbio, um tamanho, a representatividade nos custos de uma companhia aérea, transportar ou não transportar a mala não vai fazer o preço médio variar significativamente. Ele fica pequeno versus 60% de tarifa atrelada ao dólar ou 30, 35, 40% atrelada ao combustível. São variações muito grandes. Então, todo mundo ficou discutindo um tema que é pouco relevante. Vamos se alinhar a práticas internacionais. Isso faz o mercado brasileiro ser mais interessante para companhias internacionais entrarem. E aí a gente vai ver um mercado mais desenvolvido ainda do que ele é hoje. Jérôme também comentou a relação entre as maiores empresas aéreas aqui no mercado brasileiro. O chefe da Latam afirmou que o setor deveria incentivar mais a concorrência no país. Eu acho que nesse momento, se a gente olhar para o mercado brasileiro, a gente tem 3 companhias grandes, bastante sólidas, que operam de forma muito eficiente no mercado brasileiro. Eu acho que é pouco provável, mas é possível que sim se discuta qualquer associação ou qualquer aproximação dessas empresas, mas eu acho que a gente deveria pensar quase no contrário, né? Como é que a gente faz com que o Brasil tenha mais empresas aéreas e tenha mais concorrência e não menos concorrência? É óbvio que sempre uma junção é possível, mas eu acho que a gente tem que olhar, por exemplo, para as rotas que são operadas por uma só companhia. E são muitas rotas aqui no Brasil que só tem um competidor. Ao invés de ficar discutindo ponte aérea, onde você tem 3 empresas que operam e querer mais concorrência para a ponte aérea, vamos baixar a tarifa e ter mais concorrência das rotas que são operadas de forma monopólica. Eu acho que essa é a grande discussão do ponto de vista de desenvolvimento do setor, que eu espero que a gente possa tomar a partir do ano 2023, olhando possibilidades de expansão e não consolidação.